que não está na cadeia, aquele que não recebeu a cadeia, esse briga, irmã Elisete, por uma cadeia. Mas quando você está na cadeia, você está desfrutando da cadeia que Deus te deu. Você não está brigando por ela, porque Deus te estabeleceu e te colocou na cadeia. Então, meus irmãos, sobretudo aqui, nosso objetivo não é a cadeira, embora cada um tenha a cadeira que Deus reservou para si e o lugar de honra que Deus reservou para si, mas sobretudo o nosso objetivo é entrar pela porta estreita, é alcançarmos a salvação, é encontrarmos o nosso Salvador, é escutarmos o toque da trombeta. Esse deve ser o principal objetivo de todo cristão na caminhada cristã, porque obviamente a cadeira não nos salvará, obviamente os dons que temos não nos salvará, obviamente a fama do homem não nos salvará. Foi Jesus quem disse, ele disse que muitos, não poucos, chegarão diante dele naquele dia dizendo: eu profetizei no teu nome, eu curei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome, eu fiz muitas maravilhas no teu nome. E ele vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, afastai-vos de mim, eu nunca vos conheci. São as palavras que, segundo o texto de Mateus, Jesus vai proferir. Veja bem que ele diz: eu nunca vos conheci. Ele não disse: eu não os conheço, mas eu nunca vos conheci. Ele enfatizou que não conheceu essas pessoas em tempo algum da história, em momento algum da história. Essas pessoas, na verdade, se iludiram achando que o conheciam e que ele os conhecia. Então, meus irmãos, sobretudo, a nossa motivação em fazer a obra de Deus deve ser glorificar o cabeça do corpo, engrandecer o cabeça do corpo, bendizer o cabeça do corpo. Hoje eu estava lendo a Bíblia com a minha esposa e eu disse: dizem por aí que não se deve orar alto e de pé nas praças. Dizem por aí que Jesus condenou orar de pé nas praças. Dizem por aí que Jesus condenou distribuir esmolas diante dos homens. E comecei a ler o texto de Mateus 6 com a minha esposa e eu disse: vamos analisar minuciosamente, vamos analisar passo a passo, se Jesus condenou de fato dar esmola diante dos homens, se Jesus condenou de fato orar de pé nas praças. E nós começamos a ler Mateus 6 e nós vimos ali que Jesus, na verdade, ele não condenou orar de pé na praça, ele não condenou dar esmola diante dos homens. Jesus condenou orar de pé nas praças com a intenção dos fariseus hipócritas, que eles oravam na intenção de serem vistos pelos homens, aplaudidos pelos homens. Eles davam esmolas na intenção de serem aplaudidos pelos homens. Então o que Jesus condena não é orar de pé na praça, porque se fosse por isso, a obra de evangelização não poderia ser feita. Olha aí, ó. Não se poderia montar numa tenda e pregar na rua. Não se poderia sair com o megafone gritando que só Jesus salva, que só Jesus perdoa pecados, que só Jesus leva para o céu. Se fosse por isso, a Bíblia entraria em contradição, porque Tiago diz: assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras é morta. A igreja tem que fazer obra social, sim. A igreja tem que interagir com a sociedade, sim. Então Jesus não condenou dar esmola, Jesus não condenou orar de pé nas praças, ele condenou fazer isso com a intenção dos hipócritas e fariseus.